Cristo. Obrigado, Papai. Obrigado, Espírito Santo. Uma salva de palmas bem forte recebendo o ministro em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Peço para que você possa se sentar um pouco. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu agradeço, papai. Meu Deus, eu não sou nada sem ti, papai. Oh Deus, eu não sou mais importante do que ninguém. Não prego mais que ninguém. Não conheço mais que ninguém, papai. Apenas sou vaso em suas mãos. Senhor, me use como o Senhor quer. Não permita, meu Deus, que eu use do meu conhecimento, mas do teu. Porque, meu Deus, é o Senhor que tem toda a sabedoria. Papai, meu Deus, me enche da tua. Permita, meu Deus, que a tua igreja, meu Deus, seja transformada através da sua palavra, Pai. Porque o Senhor preparou para os seus. O Senhor preparou para o seu povo nesse dia. Meu Deus, eu te peço que, meu Deus, todo espírito que é de anti-palavra, meu Deus, que caia por terra nesta hora, em nome de Jesus. Papai, toda desconcentração, meu Deus, eu repreendo, em nome de Jesus. Papai, terá o seu Espírito Santo nesse lugar. Permita, meu Deus, que nós todos, meu Deus, estejamos alinhados, Senhor, em te ouvir, meu Deus, em conhecer, meu Deus, a tua palavra, a palavra que liberta, segundo o Senhor, o que o Senhor tem dito. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero, em primeiro lugar, louvar aquele que tem me dado vida, aquele que tem me sustentado, mesmo sendo eu pecador, mesmo sendo eu um homem que não merece tais coisas, mas Deus, Ele tem me dado tudo quanto preciso, por isso eu tenho esse coração grato por Ele. Na verdade, eu não estaria aqui se não fosse por Ele. Eu quero crer que foi o propósito dele eu estarei. E a ti, irmão, também, te saúde pela bendita paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem de saúde, tanto física ou espiritual. E saúde também aos meus pais, a minha mãe pastora, o meu pastor, que é meu segundo pai do coração. Na verdade, tudo que eu sei vem de Deus através dos obreiros que Deus colocou em seu altar, para que possam nos conduzir e nos dirigir. Nós vamos aprender juntos, não vou levar muito tempo. Aqui, na palavra de Deus, eu peço para os irmãos abrirem no livro de Lucas, no seu capítulo 10, no seu verso 19. Lucas 10, verso 19. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Estão a dormir, né? Eu quero ouvir um glória a Deus, um bem forte aí. 1, 2, 3. Glória a Deus! Aleluia. Não ouvi? Eu vou tirar o microfone. 1, 2, 3. Glória a Deus! Amém? Amém. Se concentre. Já achou? Lucas 10, 19. Um amado para me ajudar com a leitura. Diz a palavra do Senhor. No Evangelho de São Lucas, capítulo 10, o seu verso 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Eis que vos dou todo o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Mas tais coisas, sabendo nós que tem veneno, não vos fará dano algum. Amém? Amém. Ouviu essa palavra? Quem disse? O nosso Senhor Jesus Cristo.
ele diz: vos dou poder para pisar em escorpiões, para pisar em serpentes. Mas essas coisas nós sabemos que são muito venenosas. São os primeiros animais em termos de veneno, que o veneno mata. Mas essas coisas, para vocês, não vos fará dano algum. Tema para hoje: autoridade. Amém? Nós vamos falar da autoridade. Meu irmão, quando nós falamos de autoridade, acima de tudo nós sabemos muito bem que autoridade, em outras palavras, quer dizer você exercer poder sobre algo ou alguém. Ou seja, quero dizer que se você não tem poder, não tem como ter autoridade. Aleluia! Vamos partir desse pressuposto. Só exerce autoridade sobre algo ou alguém aquele que tem poder. Amém? E nós vamos aprender exatamente sobre esse aspecto, que é autoridade. Aleluia! Nós ouvimos aqui a palavra do Senhor, que nos diz que Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, falando com os seus apóstolos, ele diz, com os seus discípulos nesse caso, ele diz que eu vos dou poder para pisar em escorpiões e serpentes, e essas coisas não vos fará dano algum. E quando nós lemos antes, nos versos anteriores, nós vamos perceber que Jesus Cristo, ele selecionou 70 discípulos, e ele mandou esses discípulos para que possam anunciar o reino de Deus para as pessoas que ainda não tinham conhecido o reino de Deus. Porque ele disse que vão até lá, nas províncias e nas cidades, e falem com eles, lhes digam que o reino dos céus já é chegado, e quem traz esse reino de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amém. Então, quando esses 70 saem e vão para as cidades, eles tinham uma missão, que era, Deus disse, Jesus ele disse, quando vocês chegarem lá, vocês devem orar por aqueles que estão enfermos e eles vão se curar. Aqueles que estão possessos, eles vão ser libertos. Estou a dizer, os que têm demônios, os que estão doentes, os que estão com vários problemas, através da missão que os discípulos eles tinham, ao chegar nas cidades, ao orar por eles em nome de Jesus, essas coisas iriam de acontecer. Amém? Amém. E quando eles voltam, eles se maravilharam, chegaram diante do Senhor e falaram: sabe, Senhor, nós estávamos lá, sabe o que aconteceu lá? Nunca tínhamos visto. Nós impomos mãos e enfermos se curaram. Nós impomos as mãos, demônios saíram, problemas foram resolvidos. E é algo estrondoso, algo muito maravilhoso. E Deus e Jesus Cristo, ele acrescenta, diz que agora eu vos dou poder para vocês pisarem escorpiões, pisarem serpentes, mas essas coisas não vos fará dano algum. Estamos juntos até aqui? Jesus Cristo dando autoridade sobre os filhos de Deus, sobre os discípulos dele. E nós aprendemos aqui nas quartas-feiras, quem participa, que discípulo é aquele que aprende, daquele que discipula. Amém? Nesse caso, discípulos desse lado cá onde nós estamos seriam o quê? É a igreja. Aleluia. Quem está discipular é o nosso pastor. Amém? E nós somos discipulados para o quê? Para a gente, nós discipularmos os outros. Amém? Então, esses discípulos saíram com essa missão,
foram fazer maravilhas, voltaram, se maravilharam, e Jesus Cristo aumenta a promessa sobre a vida deles. E essa promessa é para cada um de nós. Aleluia! Amém. Nós vamos tratar aqui de autoridades em duas vertentes, em duas dimensões. Amém? Amém. Eu espero que você esteja me entendendo até aqui. Vamos tratar da autoridade em duas dimensões. A primeira dimensão, nós vamos falar da dimensão física. Amém? Da dimensão visível, o que nós podemos ver. Amém? Essa é a dimensão física. E também vamos tratar da autoridade na dimensão espiritual. Amém? A dimensão física, ela é dividida em duas partes. Em primeiro lugar, nós vamos para o Gênesis 27, no Gênesis 1, no seu verso 27 e 28. Diz o que é a palavra do Senhor. Localiza aí comigo. Gênesis 1, no seu verso 27 a 28. A palavra diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28 diz: e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Viu o que é isso? Isso eu chamo o homem dominar sobre toda a criação. Amém? Sabemos muito bem, temos essa história, Deus, e nós temos ilustrada na nossa Bíblia, na nossa palavra, para você que medita, que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, criou todos os seres vivos e por fim Ele criou o homem. Amém? E o colocou no jardim do Éden. E naquele lugar, Deus Ele disse: você homem, você mulher, vai governar todas essas coisas. Aleluia! Vai governar sobre as plantas, vai governar sobre os peixes, os animais, vai governar sobre a terra. Amém? O governo, a autoridade foi dado, o poder foi dado ao homem. Quero dizer que você, não é possível uma árvore te dominar. Não é possível um animal te dominar. Aleluia! Porque você foi dado autoridade para dominar sobre essas coisas. Você, quando quer, leva a katana, vai diante de uma árvore e corta. E a árvore não se defende. A árvore não fala nada. Quando quer, pega a faca, mata um frango em casa, o frango não vai te falar nada. Porque você tem autoridade sobre os animais, as plantas e sobre a terra. Quando quer, você cava a terra, constrói casa, cava a terra, fecha lixo ou qualquer coisa que quer, porque você tem autoridade sobre a criação. Amém? Amém? O homem tem domínio sobre a criação. E nós temos também outra dimensão em que o homem domina sobre outro homem. Aleluia! O homem domina em primeiro lugar sobre a criação, mas também o homem domina sobre o outro homem. Nós vamos viajar lá no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 11, no seu capítulo 8, no seu verso 11. O que diz-nos a palavra lá em 1 Samuel? Localiza aí comigo 8:11. 1 Samuel 8:11. Essa história, nós vamos aprender que, se nós meditarmos mais antes do verso que eu aqui mencionei, nós vamos perceber que o povo de Israel chegou um momento em que eles apreciaram a maneira como era o governo de outros povos.
Porque os outros povos em Canaã, eles tinham reis. Amém? Os outros povos tinham reis. Estamos juntos? Então o que acontece? O povo de Israel, quando a palavra nos diz que quando o profeta Samuel envelheceu, os seus 2 filhos tomaram o lugar dele. Só que o que acontece? Esses 2 filhos dele eram corruptos. Eles se deixavam subornar. Então os anciãos, eles não viram que aquilo não era bom para o povo. Então foram diante de Samuel e disseram que os seus filhos não estão cumprindo com a lei. E nós queremos alguém para nos governar. Como os outros povos têm um rei, nós também queremos um rei. Quem sabe qual é o primeiro rei de Israel? Você sabe aí desse lado? Amém? Você lê a Bíblia ou só carrega a Bíblia? Carrega, né? Qual é o primeiro rei de Israel? Amém? Então a palavra nos diz que Israel estava a cobrar um rei. Queriam um rei para que possa lhes dominar, possa governar sobre Israel. Então a palavra nos diz, no seu capítulo 8, verso 11, diz: Samuel falou para o povo. Ele recebeu de Deus e foi diante do povo e disse: esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vocês. Qual o costume? Esse rei, ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e porá por chefe de 1000 e chefes de sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura, a sua terra, nesse caso, e façam sua seca, colher, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. Amém? Tem muita outra coisa lá embaixo, mas aí mostra que ao levantar-se um rei em Israel, a vida de Israel teria que mudar. Por quê? Todo Israel teria que se submeter sob a autoridade que foi colocada em Israel. Amém? Um rei, ele teria privilégio que ninguém mais poderia ter. Ele, sem te perguntar, ia tomar a sua melhor farma, o seu melhor campo, a sua melhor horta para ele mesmo. Amém? Então isso nós chamamos do homem governar sobre o outro homem. Amém? Nós temos aqui no mundo isso, não temos? Nós temos o líder da comunidade, temos o secretário do bairro, temos administradores, governadores, primeiros secretários, ministros e presidente da república. Amém? Nós temos essas autoridades. E a palavra ainda nos diz, em que livro? Nos diz em Romanos 13, 1, 2. O que diz Romanos 1, 12? É um estudo esse. Romanos 13, no seu verso 1. Alguém pode ler aí? Diz a palavra do Senhor, a carta aos Romanos 13, 1. Toda alma que esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades foram ordenadas por Deus. Amém? Toda autoridade foi constituída por quê? Por Deus. E nós, toda alma deve fazer o quê? Se sujeitar a essas autoridades. Aleluia! Sabia que não é pecado você obedecer o seu presidente, o seu líder da zona? Porque aqui nós estamos a tratar daqueles que foram colocados. Deus, Ele mesmo diz que não há autoridade que foi colocada sem que Ele tenha
tenha permitido. Amém? A autoridade foi Deus quem constituiu. E a palavra nos manda a nos sujeitarmos a essas autoridades. E vou puxar mais para nós que somos filhos de alguém. Nós temos pais. Não viemos a esse mundo do nada. Alguém nos nasceu. Alguém nos colocou para este mundo. Amém? Nós vimos aqui um casal apresentar. Deus abençoou aquele casal com um filho. E aquele filho é filho daquele casal. Aqueles são pais. E na verdade cada um de nós tem pais. Ainda que não estejam vivos os progenitores, mas tem alguém que é responsável por nós. Amém? E a palavra de Deus diz: você filho, se sujeite à autoridade que foi colocada em sua vida. Se sujeite ao seu pai, ao seu responsável. Você faz isso? Você é uma bênção para o teu pai, para a tua mãe, para a tua avó. Você é uma bênção para a pessoa que paga as contas para você. Eu acredito que mesmo os que já são independentes, os que trabalham, tem alguém lá em cima que faz o quê? Quando a pessoa ele chega a ter a autoridade para dizer: não, aqui você falhou. Sou eu, Francis, que vai dizer para pastor: aqui você falhou? Tem outros, não é isso? Mas há quem não vai ter nem respeito com o pastor, porque ele tem autoridade sobre o pastor. Em tudo nós devemos repreender de uma forma agradável, aleluia. Mas o que é mais fácil? Alguém que é mais velho te repreender ou o mais novo? O mais velho. Nós sabemos entre os jovens, porque temos a mesma idade, porque parece que todos fomos nascidos no mesmo dia. Não há respeito entre nós. Não estou falando na igreja, não estou falando juventude no geral. Amém? Estou falando lá no mundo, na sociedade, nas igrejas. Não há respeito entre um irmão que eu julgo que é igual para mim. Quando ele diz: irmão, você me pisou, então vai fazer o quê? Irmão, você me pisou, não viu, canhão? Eu estou sujo aqui. Vai fazer o quê? Quero te ver. Quer desafiar? Vem. Amém? São entre vizinhos, não nos respeitamos. Até que venha alguém que na verdade tem poder sobre nós. Porque essa pessoa, se você algum dia você estar no mesmo carro que pastor, ou com qualquer irmão, o irmão Randinho, por exemplo, muito pastor, e lhe pisar, há de fazer o quê? Próximo domingo não há de vir para a igreja, por causa de medo. E eu pisei, pastor, Por que não tem mesmo respeito com aquele que tem a mesma idade? Autoridade. Amém? Autoridade. Até agora você entendeu o que é autoridade? Porque eu quero que você entenda para aquilo que nós vamos tratar daqui a pouco. Amém? Autoridade sobre o homem ter autoridade sobre o outro homem. Aleluia. Você tem autoridade sobre as coisas que foram criadas e tem autoridade, também é possível ter autoridade sobre os outros homens iguais a você. Amém? Ainda não entramos aqui no ramo espiritual aqui. E aí onde nós vamos? Que aqui nós vamos tratar exatamente no ramo espiritual, vamos tratar da igreja. Amém? A igreja, quem é a igreja? A igreja somos nós. Não é templo, isso é templo. Nós somos a igreja de quem? De Cristo. Então nessa
dimensão, nós vamos tratar da administração eclesiástica. Estamos a tratar de autoridade em que sentido? No sentido em que Deus constitui homens dentro da igreja para dirigir a mesma ao povo de Deus. Amém? A palavra nos diz, em Efésios 4:11, diz o quê? Diz que Ele mesmo levantou uns para ser o quê? Apóstolos. Uns para ser o quê? Evangelistas. Uns para ser o quê? Profetas. Outros para serem o quê? Doutores. Aleluia. Então esses homens são autoridade dentro da igreja. Você conhece quem é a tua autoridade aqui dentro da igreja? Conhece? Respeita a autoridade. Não diga assim para mim, diga assim para Deus. Porque Deus te conhece, te sabe, te conhece. Respeita a autoridade dentro da igreja. Você que é da igreja, tem o seu pastor. A pessoa que foi colocada aqui para dirigir essa igreja. Meu irmão já se perguntou, você respeita o que ele diz? Porque, sabe, se sujeitar à autoridade é o quê? Nós estamos a falar que se sujeitar à autoridade é seguir o que a pessoa fala. Só isso. O que o nosso pastor fala? Fala da palavra de Deus. Você cumpre o que ele diz? Será que você tem prestado atenção? Sabe, eu fui para a igreja, o pastor disse coisas X. Ou quando estava a ministrar, ele disse coisas X. Ou quando fiz coisas X, ele me repreendeu. Ele disse, irmão, não é assim. Melhora, seja assim. Você cumpriu essa palavra? Ou você espera que o pastor sempre, toda hora, te controlar? Colocar um GPS em você para te controlar até para onde? Dormiu aonde? Acordou aonde? É isso que você quer? Existem essas coisas. Já existe no mundo. GPS. Te implantaram você no teu corpo. Qualquer lugar onde você vai, pastor, você vai pegar telefone. Tá aí. Agora esse lugar eu conheço. Esse lugar está na discoteca X. Amém? Está aí onde se bebe nipa. Esse bar conhece. Tem que fazer o quê? Esse que você quer? Não podemos ser assim. Respeita a autoridade que foi colocada diante de Deus sobre a igreja. O pastor, o evangelista, os diáconos, os líderes dos departamentos são autoridade dentro da igreja. Amém? E nós também vamos falar aqui de uma outra dimensão que é a autoridade induzida. Essa autoridade nós estamos a tratar daqueles que praticam coisas das trevas, mas eles também têm autoridade. Amém? Quando nós viajarmos um pouco para o livro no livro de Mateus 4, no seu verso 8 e 9, diz o quê? Diz que quando Jesus estava no deserto, o diabo chegou diante dele e o tentou. Em primeiro lugar, ele falou que se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, atira-te daqui de penhasco aqui cair, porque está escrito que mandará os seus anjos te encaixar antes que você tropece. Mas também diz, o diabo diz, a palavra diz que levou Jesus para um lugar que era alto. E lhe mostrou todos os reinos do mundo e toda a sua glória. E disse para ele: se você se prostrar aqui e me adorar, você se prostrar e me adorar, está vendo tudo isso que você está vendo aqui? Eu vou te dar. Significa o quê?
que o diabo tem autoridade sobre o mundo. Sabia disso? Ou não sabia que o diabo tem autoridade? Não sabia que o diabo tem autoridade? Está aqui a palavra de provar que ele tem capacidade de oferecer coisas a você, mas em troca você fazer o quê? Se sujeitar a ele. Porque tudo, pastor, é o quê? Se eu sou autoridade, alguém vai ter que se sujeitar. Amém? Tem que existir alguém que se sujeita para eu ser autoridade. Porque se não tem ninguém que se sujeita, então eu não sou autoridade. E eu disse aqui, a palavra diz que ninguém exerce autoridade sem poder. Satanás tem poder ou não tem? Tem, mas não se ensina isso. A maioria das vezes. Nós, graças a Deus, aprendemos. Mas a maioria das vezes nós menosprezamos esses seres malignos. Falamos que não é nada. Não é nada. Tem poder e tem autoridade. Então nós estamos a falar dessa autoridade induzida como o quê? Por exemplo, as pessoas que praticam a feitiçaria, as pessoas que praticam a macumbaria, as pessoas que são chamadas de satanistas. Essas pessoas têm essa autoridade que é chamada autoridade induzida. Amém? Essas pessoas têm a capacidade de chamar teu espírito para aqui. Sabe, eu aprendi uma coisa, algum dia disse uma coisa, ouvi um ensinamento por aí, que disse o quê? Os feiticeiros, os maiores, os mais maus, não são aqueles que entram na tua casa assim pela parede, ou não sei o que vão com peneira. Os mais maus, eles não vêm até você, eles chamam o seu espírito até eles. Amém? Como é que eles fazem? Eles podem brincar com animais, com cães, com gatos. Eles chamam o teu espírito aí, naquele animal. Quando aquele animal responder, tudo que fazer com aquele animal atinge você. Eu não sei se isso é verdade, porque nunca vi. Mas na verdade, é que feiticeiros têm autoridade. Quando você não é um homem de oração e ele diz que quer te feitiçar, o que vai acontecer? Feitiço mesmo! Amém? Macumbeiro, quando ele quer fazer coisas sobre você e você não for homem com proteção, o que acontece? Essas coisas vão ter efeito em você. Amém? Demônios têm autoridade ou não tem? Quando eles entram no homem, o homem faz o que o demônio quer, não é isso? Não viram uma marionete do demônio? Diz vai para quem ele vai. Anda assim, ele fala isso, fala. Faz isso, ele fala. Outros que você vê chama aqui, mas aquele irmão não muda. Ele por ele só não é ele, aquilo aí. Ele foi possuído. Alguém está a conduzir sobre ele. Porque estou a dizer que ninguém vive nessa terra que não tem autoridade que está a influenciar sobre a vida dele. Agora minha pergunta é: qual é a autoridade que está a influir em você? Já se perguntou isso? Que autoridade opera em você? É a autoridade divina? É a autoridade do Espírito Santo? É a autoridade de Deus, o Todo-Poderoso? Ou é a autoridade das trevas? As coisas que você tem feito, se olha bem, se examina, você sugere desde segunda a domingo. Que autoridade opera em você? Que autoridade opera em você? É a autoridade do Espírito Santo ou a autoridade dos demônios? Não existe metade aqui. Ou é a autoridade de Deus sobre você, ou é a autoridade dos demônios? Palavra
você fala, o que você faz, como você pensa, como os sentimentos que você tem por outros irmãos, você odeia outros irmãos, isso é de Deus? É dos demônios. Você não sabe se vestir como uma mulher de Deus. Hoje está aqui bonita, mas numa surra, você todos da zona conhecem teu corpo como é. Que autoridade opera em você? Já se perguntou isso? Não quero fingir dentro da igreja, vir assim, calça assim, aberta, mas quando está lá no mundo lá, fica aqui, ou é apertada, rasgada, não sei lá onde, no lugar onde não pode se rasgar, mas você rasgou. A calça foi feita do seu jeito na loja, você levou lá, foi comprar lâmina para vir rasgar. Quer mostrar o quê? Quer mostrar o quê? Você sai da sua casa, começa a mentir. Tipo problema. Hoje é dia da mentira. Que dia da mentira? Isso é coisa do diabo. E a autoridade que opera em você é do diabo. Porque se você fosse filho de Deus, as coisas que você ia fazer as coisas que são de Deus. Porque alguém que faz as coisas de Deus, esse tem o Espírito de Deus. As pessoas que não fazem as coisas que Deus quer, essas pessoas são filhos do diabo. Pode me odiar, mas hoje vou te falar. Hoje vou te dizer que na verdade você, ainda que venha na igreja todos os dias, mas fica sabendo que se você não está andando no caminho da palavra, fica sabendo que você não é filho de Deus. Você é filho de alguém, não é filho do seu pai que te nasceu, não. Essa alma aí pertence ao diabo. E se você não se transformar, você tem um lugar onde você vai passar toda a eternidade, que é o inferno. Transforma a tua vida. Mude e volte para Deus. Se arrependa, porque Deus está esperando de você. Que tipo de pessoa é você que é irresistível na palavra? Tem um coração duro que nem de pedra. Não ouve o que os outros falam. Você não quer ouvir ninguém te repreender, senão tem problema com ele. Familiaridade acaba, amizade acaba. Porque aquele irmão me disse que não sei lá o que, eu falhei aqui, mas você sabe que falhou. Até no meu coração diz, mas eu falhei, mas eu não gosto de pessoas me repreender. Por quê? Por quê? Você não está descobrindo, não pensa que isso não é de Deus. Isso não é coisa tua, não. Se livre dessas coisas. Não é coisa tua, não. É espírito das trevas. Continua assim. A palavra nos diz que para toda obra tem todo o seu recebimento. Quer seja bom, quer seja mau, toda obra tem seu fruto. Ninguém vai plantar uma árvore que tira frutos maus para colher frutos bons. Ninguém vai plantar uma planta que tira frutos doces para tirar frutos amargos. O que você planta? Planta o que você? Que autoridade está sobre você? Que autoridade opera em você? Você não respeita teus pais, não respeita nenhum pastor, não respeita ninguém na tua vida. Você diz, eu faço o que eu quero, onde eu quero, quando eu quero. Quem te disse isso? Tem autoridade, e a autoridade suprema é de Deus, e você deve viver exatamente como Deus quer.
assim. Pegar ou largar, com Deus é assim. Se você não quer, deixa. Mas tem fruto. Se você quer também, abraça essa fé. Viva com Jesus. Não quer dizer que você não vai pecar, não. Quer dizer que você, quando pecar, não vai se sossegar, meu irmão. Um dia você vai dizer, epa, eu fiz coisa errada. Aquele irmão lhe insultei. Irmão, eu te insultei, me desculpe. Isso é ser crente. Isso é que se diz que a autoridade divina opera em você. Qual é a autoridade que nos foi dada? A palavra nos diz que Jesus, estando com os seus discípulos, ele disse que eu, depois de eu morrer e ressuscitar, eu subirei dos céus, mas não vou vos deixar órfão. Órfão é aquele que perdeu o quê? O pai. Não é isso? O pai é o quê para um filho? É autoridade. Mas eu, quando subir aqui nos céus, não vamos deixar órfão lá. Vou mandar outro. Esse chama-se o quê? Espírito Santo Consolador, Espírito Santo Revelador, Espírito Santo Transformador, Espírito Santo Renovador. Aquele que vai vos convencer do vosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. Amém? Tem autoridade do Espírito Santo aí? Sabe? Não custa ver quem tem Espírito Santo. Quem... Não custa ver. Custa ver. Sabe? Existem outros irmãos que estão na igreja, mas para lá são dentes, meu dente. Me desculpa falar. Me desculpa eu falar. Mas essa é a verdade. Existe alguém que nem parece tipo é crente. Tudo o que faz é de qualquer maneira. Meu irmão, não significa que você não tropeça. Eu já disse. Você pode tropeçar, mas até você ter identidade de benze, não dá. Não dá. Por quê? Isso mostra na verdade que o Espírito Santo não vive nesse lugar. O Espírito Santo não vive no ar. Não vive aqui no templo, aqui irmos para casa e deixarmos aqui. A Bíblia nos diz que não sabeis vós que os vossos corpos são templos do Espírito Santo. O seu corpo, para a autoridade do Espírito Santo viver em você, o teu corpo, esse aí que é templo, tem que estar o quê? Esvaziado, para o Espírito Santo ter lugar, ter casa para morar. Agora, já viu, pastor, um dia você chegar numa casa onde está cheia, pode dormir com. Ou aliás, estamos a dizer, você tem dispensa na tua casa que você coloca os produtos da casa e a dispensa está cheia, vai colocar mais do que se está cheia? Esse templo aí está cheio do quê? Tem espaço para o Espírito Santo? Tem? Meu irmão, me responda. Tem espaço para o Espírito Santo? Ou está cheio de mundanismo? Está cheio de gorduras? Está cheio de feitiçaria? Não sabe o que é feitiçaria? Não sabe o que é feitiçaria? A palavra nos diz que quem odeia o seu irmão, isso também é uma forma de feitiçar. Você precisa ter galinhas, ossos, não sei, amarrar panos vermelhos para ser feiticeiro? Não. Não. Você é feiticeiro sobre os pequenos, mas é feiticeiro. Aleluia. Aleluia. Alguns são feiticeiros VIPs. Porque eles vestem fardos, são bonitos, não vestem aquelas coisas estranhas, nada. Não usam coisas tipo panos, não panos. Só usam a boca deles para feitiçar outro irmão. Aquele liuteio. Vida dele, aquele não está andando por tua casa.
tuas palavras. Diz a palavra tem poder. O que você tira da tua boca tem poder, meu irmão. Você não pode liberar maldição para outro irmão, porque isso é feitiçaria. Isso mata o seu irmão. Tira essa autoridade das trevas de você. Peça ao Espírito Santo viver em você. Amém. Amém. Para terminar, o que é necessário? O que é necessário para nós termos a autoridade de Deus em nós? A palavra nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não faça o quê? Não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Vai consultar. Amém? Simplesmente creia. E a palavra ainda acrescenta, diz: aquele que quer vir após mim, lá atrás, aquele que quer me seguir, sabe, faça o quê? Em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Primeiro, renuncie-se a si mesmo, as suas concupiscências, os seus desejos, os seus planos. Carrega a sua cruz e siga Jesus. Porque estamos a dizer que nós, para que Deus seja autoridade sobre nós, devemos nos sujeitar a quem? A Deus. A palavra nos diz que sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fará o quê? Fugirá de vós. Sujeite-se a quem? A Deus. Resista a quem? Diabo. Porque aqui só tem dois. Tem Deus, tem diabo. Esses dois são autoridades. Mas a autoridade suprema aqui é de Deus. Deus que controla todas as coisas. Deus que conhece todas as coisas. Deus que está no comando de tudo. Porque a palavra nos diz em Isaías 43:13 que o quê? Ainda que não houvesse dia, eu sou. Eu sou. Não há ninguém que escapa das minhas mãos. E agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que conhece todas as coisas. Que o sol vem de dia, vem de noite. Ele reina sobre os céus, sobre a terra e debaixo da terra. Esse é o nosso Deus. Não é aquele Deus lá, o mamão. Não é aquele Deus lá que nossos avós nos ensinaram. Esse Deus aqui, esse Deus, ele é eterno, não morre, está vivo. E ele está nos céus, reina sobre todas as coisas. Nada escapa das mãos de Deus, nem dos olhos dele. Um dia, se você pensar que Deus estava distraído quando você estava a fazer algo, não te viu, ele voltou assim, tipo, está aqui, o que aconteceu aqui no meio? Não existe isso. Deus vê tudo. Vem me enganar a mim. Vem enganar o seu pastor. Vem enganar os seus líderes. Vem enganar o irmão que está do seu lado. Mas a Deus não se engana. Se você pensar que a Deus se engana, engana-se você. Se você pensar que Deus se engana, porque Deus, ele vê todas as suas obras. Com esta pregação, quer sair da igreja, não voltar mais, vai. Mas eu já te disse, lá onde você está, ele lá, há de morrer. Vida está aqui. Porque Cristo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Deus salva aqui. Deus manifesta-se aqui. Deus cura aqui. Deus transforma aqui. Em nome de Jesus. Mateus 28:18. Só termina. E peço para que você se levante. Um avanço.
entendeu, epá. Eu peço misericórdia para o Espírito Santo te conduzir. Atenção. Você ter a autoridade de Deus vivendo em você. E eu disse que a autoridade de Deus está sobre todas as coisas. Você faz as coisas que ninguém pode imaginar que você pode fazer. Você domina sobre a criação, domina sobre outros homens, domina sobre o diabo, domina sobre os demônios, domina sobre os feiticeiros, macumbeiros, domina sobre todos que querem te fazer mal. Sabia disso? Você não precisa de pastor para te libertar. Você precisa se sujeitar a Deus. Diabo vai fugir. Diabo vai fugir desse corpo aí. Amém? Dissemos Mateus 28, 18. Diz o quê? Diz assim. Sim. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: e dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está com você. Ou seja, se não está com você, vá atrás de Jesus.